E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, quero saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo, porque eu adoro saber até onde nossa mensagem está chegando. E se você gosta de histórias que fazem refletir, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. Fechou? Então bora lá. Eu nunca pensei que um dia estaria escrevendo sobre o que aconteceu comigo naquela tarde. Meu nome é Lucas, tenho 16 anos, sou negro e moro com meus pais em uma casa simples, mas cheia de amor e respeito. Meu pai, um homem firme e justo, é general do exército, algo que muitos não sabem e nunca foi algo que ele fazia questão de ostentar. Tudo começou quando eu estava voltando da escola. Vestia meu uniforme e carregava uma mochila cheia de livros. O caminho até em casa era o mesmo de sempre, mas naquela tarde algo mudou. Enquanto atravessava o parque do bairro, fui abordado por um policial. Ele parecia nervoso e seu olhar era carregado de preconceito. Sem motivo aparente, ele começou a me fazer perguntas agressivas, me tratando como se eu fosse um criminoso. O policial, sem qualquer explicação, ordenou que eu colocasse as mãos na cabeça. Confuso e assustado, obedeci. Ele começou a revistar minha mochila, jogando meus livros no chão como se procurasse algo incriminador. As pessoas ao redor olhavam, algumas com curiosidade, outras com pena, mas ninguém interveio. Eu tentei explicar que estava apenas voltando da escola, mas ele não quis ouvir. Continuava me tratando com desdém, fazendo comentários que insinuavam que eu deveria estar envolvido em alguma atividade ilegal. Sentia meu coração bater mais rápido, uma mistura de medo e indignação crescendo dentro de mim. Foi então que ele pegou seu rádio e chamou reforços, dizendo que tinha um suspeito sob custódia. Eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Estava claro que eu era apenas um estudante, mas para ele, minha pele parecia ser motivo suficiente para suspeitar. Logo, outro carro de polícia chegou. Mais 2 policiais desceram e um deles perguntou ao primeiro o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse responder, um dos policiais que chegou começou a observar a cena com atenção e notou os livros espalhados no chão. Ei, esses são livros escolares. Você é estudante? Swingou perguntou, olhando diretamente para mim. Sim, senhor. Estou voltando da escola. Não fiz nada de errado, respondi com a voz trêmula. O segundo policial parecia desconfortável com a situação, enquanto o primeiro continuava impassível. Ele estava prestes a continuar sua abordagem quando um carro preto parou do outro lado da rua. Um homem alto com um ar autoritário desceu rapidamente. Era meu pai. Ele se aproximou calmamente, mas com firmeza. O que está acontecendo aqui? Perguntou, sua voz grave ecoando no silêncio que se formou ao seu redor. O primeiro policial tentou justificar sua abordagem, mas meu pai o interrompeu com um olhar severo. Esse é meu filho. Quero saber o motivo dessa abordagem agressiva. O policial, sem saber quem era meu pai, começou a balbuciar explicações sobre suspeitas infundadas. Foi quando meu pai tirou sua carteira de identificação, mostrando seu posto no exército. Sou o general Almeida e você está tratando meu filho como um criminoso sem motivo algum. Isso é inaceitável. O rosto do policial empalideceu e ele imediatamente mudou de tom, tentando se desculpar. Os outros policiais também pareciam desconfortáveis, percebendo a gravidade da situação. Não é apenas sobre quem eu sou, meu pai continuou. É sobre respeitar a dignidade de qualquer cidadão, independentemente de sua cor de pele ou origem. A multidão que observava a cena parecia silenciosamente concordar. Meu pai exigiu que eles me liberassem imediatamente e garantiu que levaria o caso adiante para que situações como aquela não se repetissem. Voltamos para casa em silêncio.
Eu sabia que meu pai estava furioso, mas também sentia que ele estava orgulhoso por ter estado lá para me proteger. Naquele dia, aprendi uma lição importante sobre injustiça, mas também sobre a importância de lutar contra ela, não importa quão difícil possa ser. Em casa, meu pai me chamou para uma conversa na sala. Sentamos no sofá e ele me olhou com um misto de preocupação e determinação. Lucas, o que aconteceu hoje foi um exemplo claro do que muitas pessoas negras enfrentam diariamente. Não é justo e não deveria ser assim, mas infelizmente ainda vivemos em um mundo onde o preconceito está presente. O que você passou não foi sua culpa. E nunca pense que você merece ser tratado de forma inferior. Eu ouvi cada palavra atentamente, sentindo o peso da realidade que ele descrevia. Mas, pai, por que isso ainda acontece? Por que alguém pode julgar outra pessoa só pela cor da pele? Infelizmente, o racismo é um problema estrutural e profundo, filho. Mas isso não significa que devemos aceitar ou nos conformar. Precisamos estar preparados para enfrentar essas situações e, mais importante, lutar por mudanças. Você tem o direito de ser tratado com respeito, assim como qualquer outra pessoa. Ele fez uma pausa e colocou a mão no meu ombro. Quero que você saiba que sempre estarei aqui para te apoiar, mas também quero que você se sinta forte e confiante para enfrentar o mundo. A educação e a consciência são nossas maiores armas contra o preconceito. Eu assenti, sentindo uma mistura de gratidão e um novo senso de responsabilidade. Sabia que aquele episódio não seria o último, mas estava determinado a não deixar que o medo ou a raiva me consumissem. Com o apoio da minha família e a orientação do meu pai, eu aprenderia a navegar por esses desafios e a lutar por um futuro mais justo. Naquela noite, enquanto deitava na cama, as palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Eu entendia que a luta contra o racismo era longa e difícil, mas também sabia que não estava sozinho. Estava determinado a fazer minha parte, não apenas por mim, mas por todos que ainda enfrentam o mesmo preconceito todos os dias. Nos dias seguintes, a história da abordagem no parque começou a se espalhar pela vizinhança e até mesmo pela escola. Alguns colegas vieram até mim, mostrando solidariedade e compartilhando suas próprias experiências com situações parecidas. Isso criou um senso de união e uma vontade coletiva de fazer algo a respeito. Foi então que meu pai sugeriu uma ideia: organizar uma palestra na escola sobre racismo e direitos civis. Ele se ofereceu para participar como convidado especial, usando sua posição e experiência para educar e inspirar os alunos. A direção da escola aceitou a proposta de imediato e logo o evento foi marcado. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Meu pai subiu ao palco e começou a falar sobre sua trajetória no exército, os desafios que enfrentou sendo um homem negro em uma posição de liderança, e a importância de reconhecer e combater o racismo em todas as suas formas. Ele também me convidou para compartilhar minha experiência recente, algo que fiz com o coração acelerado, mas com a certeza de que era o certo. Relatar aquele momento difícil diante de meus colegas e professores me deu uma sensação de alívio e empoderamento. Após a palestra, muitos alunos e até mesmo professores vieram nos agradecer. Alguns admitiram que nunca haviam pensado profundamente sobre o assunto antes, enquanto outros expressaram seu desejo de ajudar a criar um ambiente mais inclusivo na escola. Aquele evento foi apenas o começo. Logo depois, formamos um grupo de discussão que se reunia semanalmente para falar sobre questões de igualdade, justiça social e como cada um de nós poderia contribuir para um mundo melhor. Meu pai continuou a ser uma figura presente e inspiradora, sempre nos lembrando da importância de sermos conscientes e ativos na luta contra o preconceito. A experiência me ensinou muito mais do que eu esperava.
Não apenas sobre o racismo, mas sobre a força da comunidade, a importância da educação e o poder de transformar uma situação negativa em uma oportunidade para a mudança. Sabia que ainda havia muito a ser feito, mas com cada pequena vitória, sentia que estávamos dando passos na direção certa. Nos dias que seguiram o incidente e a palestra, a vida começou a voltar ao normal, mas algo dentro de mim havia mudado. A experiência tinha me dado um senso de propósito e eu sabia que precisava fazer mais. Meu pai, percebendo minha determinação, me incentivou a continuar usando minha voz. Uma tarde, enquanto revisávamos as atividades do grupo de discussão sobre racismo na escola, ele sugeriu algo novo. Lucas, e se você levasse essa conversa para além dos muros da escola? Há tantas outras pessoas que poderiam se beneficiar dessas discussões. Eu pensei sobre isso por dias. Como poderia expandir algo tão importante? Foi então que tive a ideia de criar um canal online. Com a ajuda de alguns amigos, começamos a gravar vídeos curtos onde discutíamos casos de racismo, compartilhávamos experiências e falávamos sobre os direitos das pessoas. Chamamos o projeto de Vozes que Ecoam. No início, era apenas um pequeno grupo assistindo, mas logo os vídeos começaram a ganhar atenção. Comentários positivos chegavam de pessoas que se identificavam com as histórias que compartilhávamos. Outros, no entanto, deixavam mensagens de ódio, mostrando que ainda havia muito a ser feito. Em um dos vídeos, contei em detalhes o que aconteceu naquele parque. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Pessoas de diferentes lugares começaram a compartilhar experiências similares e o canal se tornou um espaço de apoio e conscientização. Mas nem tudo foi fácil. Uma manhã, ao chegar à escola, fui chamado à sala da diretora. Lá encontrei meu pai, visivelmente sério, e 2 homens de terno esperando por nós. Eles se apresentaram como representantes de uma instituição que monitorava as forças policiais. Lucas, começou um deles, o vídeo em que você descreveu a abordagem que sofreu chamou nossa atenção. Estamos investigando o caso e gostaríamos de ouvir seu relato completo. Aquele momento foi assustador e fortalecedor ao mesmo tempo. Meu pai me incentivou a falar com honestidade e eu descrevi tudo em detalhes. Os homens agradeceram e garantiram que estavam comprometidos em levar o caso adiante, mas deixaram claro que isso poderia gerar repercussões. Os dias seguintes foram de tensão. Meu pai recebeu chamadas de oficiais superiores e soubemos que o policial que me abordou estava sendo investigado. A notícia logo se espalhou, gerando opiniões divididas. Alguns apoiavam nossa luta, enquanto outros nos criticavam por expor a situação. Apesar disso, senti que estávamos no caminho certo. A comunidade ao nosso redor começou a se mobilizar. Grupos locais se uniram para discutir políticas de policiamento e a importância de abordagens mais justas e humanas. A repercussão do caso foi crescendo. A mídia local começou a cobrir a história e logo nosso bairro se tornou um ponto de encontro para debates sobre racismo e violência policial. Meu pai, com sua postura firme e ética, tornou-se uma figura importante nesse movimento. Ele não apenas defendia minha história, mas também usava sua posição no exército para exigir mudanças estruturais. Um dia, fomos convidados para participar de um evento em uma universidade próxima. Era um encontro sobre direitos humanos, onde pessoas compartilhariam suas experiências e especialistas discutiriam soluções para problemas sociais. Meu pai e eu subimos ao palco juntos. Lucas é apenas um exemplo de como o preconceito pode ferir e marcar vidas, meu pai disse, sua voz forte ecoando pelo auditório. Mas ele também é um exemplo de resiliência e luta. Não podemos permitir que o silêncio perpetue a injustiça. Quando chegou minha vez de falar, segurei o microfone com as mãos trêmulas, mas com o coração cheio de coragem.
Eu nunca imaginei que algo tão simples como voltar da escola pudesse se transformar em um pesadelo. Mas aprendi que mesmo nos momentos mais difíceis, temos que levantar a cabeça e lutar por nós mesmos e pelos outros. Nós merecemos respeito. Todos nós. A plateia aplaudiu de pé. Foi um momento emocionante, mas ao mesmo tempo percebi a responsabilidade que estava assumindo. De volta à escola, o grupo de discussão que havíamos criado começou a crescer. O canal online, Vozes que Ecoam, agora contava com seguidores de várias cidades. Estudantes de outras escolas começaram a nos procurar, pedindo ajuda para organizar debates e ações em suas comunidades. Estávamos criando uma rede de jovens comprometidos em fazer a diferença. Porém, nem tudo era positivo. Alguns colegas começaram a me evitar, dizendo que eu estava exagerando ou querendo aparecer. Comentários anônimos nas redes sociais diziam que eu deveria esquecer o assunto e seguir em frente. Essas críticas machucavam, mas meu pai sempre me lembrava de que a luta por justiça nunca é fácil. Uma noite, enquanto eu trabalhava em um novo vídeo para o canal, recebi uma mensagem inesperada. Era de um dos policiais que havia chegado como reforço naquele dia no parque. Ele me contou que o caso estava o fazendo refletir sobre como abordava as pessoas no trabalho. Lucas, dizia a mensagem, eu percebi que muitas vezes seguimos padrões que não questionamos. Você me fez enxergar isso. Quero mudar minha atitude e também ajudar a mudar o sistema. Aquilo me emocionou profundamente. Saber que nossas ações estavam alcançando até mesmo quem fazia parte do problema me deu força para continuar. Nos meses seguintes, o movimento cresceu ainda mais. Criamos workshops sobre direitos civis, organizamos passeatas pacíficas e até conseguimos apoio de empresas locais para financiar projetos educacionais sobre igualdade racial. O policial que me abordou no parque foi transferido e soubemos que estava passando por um treinamento obrigatório sobre abordagens éticas. Não era uma grande vitória, mas era um passo na direção certa. Certa tarde, enquanto caminhava pelo mesmo parque onde tudo começou, senti uma mistura de alívio e esperança. Agora, as memórias daquele dia não eram apenas de medo, mas também de transformação. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas estava pronto para continuar lutando. Não apenas por mim, mas por todos que ainda enfrentam o peso do preconceito. Os meses seguintes foram intensos. A história se espalhou pela cidade e a luta contra o racismo ganhou força em lugares que antes pareciam indiferentes. Eu e meu pai nos tornamos figuras ativas em eventos comunitários, levando nossas vozes a escolas, associações e até mesmo a órgãos públicos. Cada palestra e cada conversa pareciam abrir novas portas para um diálogo necessário. Na escola, o grupo de discussão cresceu tanto que precisávamos usar o ginásio para as reuniões. Jovens de diferentes origens e experiências compartilhavam histórias emocionantes. Muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de falar sobre o preconceito que enfrentavam, e ver tantas vozes se unindo me dava uma sensação de propósito que eu nunca havia sentido antes. Certo dia, fomos convidados para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal. A proposta era discutir políticas de treinamento e supervisão para as forças policiais da cidade. Meu pai foi direto e firme em seu discurso, exigindo mudanças concretas e imediatas. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e olhei para os rostos sérios que me observavam. Eu tinha 16 anos, voltando da escola, quando fui tratado como um criminoso por causa da cor da minha pele. Não foi um erro isolado. É algo que acontece com muitos jovens negros todos os dias. Estamos aqui porque queremos um futuro diferente, onde ser negro não signifique ser suspeito. A sala explodiu em aplausos. Pela primeira vez, senti que estávamos sendo ouvidos por pessoas que tinham o poder de mudar as coisas.
Algumas semanas depois, soubemos que o Departamento de Polícia da cidade estava implementando um programa de treinamento obrigatório sobre preconceito racial e abordagens éticas. Não era a solução definitiva, mas era um começo. Enquanto isso, o canal Vozes que Ecoam continuava a crescer. Recebíamos mensagens de pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, contando como nosso trabalho as inspirava. Era incrível saber que algo que começara tão pequeno estava tendo um impacto tão grande. Mas nem tudo era fácil. Houve ameaças, comentários anônimos que tentavam nos silenciar, insinuando que estávamos mexendo com coisas que não devíamos. Meu pai reforçou a segurança em casa e me lembrou de que lutar por justiça sempre incomoda aqueles que preferem manter as coisas como estão. Apesar disso, decidimos não recuar. Um dia, ao sair da escola, fui abordado por um garoto mais novo. Ele parecia nervoso, mas determinado. Lucas, queria te agradecer. Depois do que aconteceu com você, contei aos meus pais sobre uma abordagem que sofri. Eles me ajudaram a denunciar e agora estou me sentindo mais seguro. Obrigado por não desistir. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Percebi que, apesar das dificuldades, cada pequena vitória significava muito. Estávamos criando um impacto real, ajudando pessoas a se sentirem vistas e ouvidas. Ao longo do tempo, nossa luta se tornou mais organizada. Trabalhamos com ONGs, participamos de projetos educacionais e até conseguimos aprovação para um programa municipal que promovia a igualdade racial nas escolas. Ver as mudanças acontecendo me dava esperança de que um futuro mais justo era possível. Certa noite, enquanto estávamos na sala de casa, meu pai me olhou com um sorriso orgulhoso. Lucas, você transformou algo doloroso em uma força positiva. Nunca se esqueça de que sua voz é poderosa e você está inspirando mais pessoas do que imagina. Eu sabia que ele estava certo. Ainda havia muito a ser feito, mas eu não estava mais sozinho. Com cada passo, com cada voz que se unia à nossa causa, sentia que estávamos caminhando para um futuro onde ninguém precisaria temer por sua dignidade ou por sua vida, por causa da cor de sua pele. Nos meses seguintes, a luta contra o racismo continuou a moldar minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. As iniciativas que começamos na escola e na comunidade ganharam mais força. O grupo de discussão cresceu tanto que escolas vizinhas começaram a replicar a ideia. Algumas até mesmo organizaram intercâmbios entre os estudantes para que compartilhássemos experiências e aprendêssemos uns com os outros. Um momento marcante aconteceu durante um grande evento regional que reuniu jovens ativistas de diferentes causas sociais. Fui convidado a falar como um dos representantes do movimento contra o racismo. Subir ao palco diante de centenas de pessoas foi intimidador, mas também inspirador. Quando comecei a contar minha história, percebi o quanto ela conectava as pessoas ao meu redor. A luta contra o racismo não é apenas uma luta de quem sofre com ele, disse, olhando para a plateia. É uma luta de todos que acreditam em justiça, igualdade e respeito. Cada um de vocês tem o poder de fazer a diferença, seja educando alguém, apoiando uma causa ou simplesmente tratando o outro com humanidade. Ao final da minha fala, o auditório se levantou em aplausos. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Senti que a mensagem estava se espalhando e isso me deu uma força renovada para continuar. As conquistas não pararam por aí. Com o apoio de ONGs e líderes comunitários, conseguimos aprovar um projeto piloto na cidade para formar mediadores escolares especializados em resolver conflitos relacionados a preconceito e discriminação. O impacto foi imediato. Professores e alunos começaram a relatar mudanças no ambiente escolar, com mais diálogo e menos casos de bullying motivados por cor, religião ou origem. Mas, como meu pai sempre dizia, a luta pela igualdade nunca é fácil.
Durante uma entrevista que dei para um jornal local, enfrentei perguntas provocativas de um repórter que claramente queria minimizar o problema. Ele insinuou que estávamos exagerando e que casos de racismo eram incidentes isolados. Respirei fundo antes de responder. Incidentes isolados não criam medo constante, não fazem uma pessoa questionar sua segurança ao sair de casa. O racismo é estrutural e ignorá-lo só perpetua a dor de quem o vive. Não estamos aqui para exagerar, estamos aqui para mudar isso. Depois da entrevista, recebi mensagens de apoio, mas também críticas e até ameaças anônimas. Meu pai reforçou: Lucas, nunca deixe o medo te calar. Eles ameaçam porque sabem que você está fazendo a diferença. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era de uma grande emissora de TV. Eles queriam produzir um documentário sobre o impacto do racismo na juventude, e minha história seria o ponto de partida. Fiquei surpreso e nervoso, mas também sabia que era uma oportunidade de amplificar nossa mensagem. As gravações foram intensas. Reviver o que aconteceu no parque foi doloroso, mas também me lembrou da jornada que havia percorrido desde então. O documentário trouxe à tona histórias de outras pessoas que enfrentaram situações semelhantes, mostrando como o racismo afeta tantas vidas de maneiras diferentes. Quando o documentário foi ao ar, a repercussão foi enorme. Recebemos mensagens de apoio de todo o país. Pessoas que nunca haviam pensado sobre o racismo começaram a refletir e a buscar formas de ajudar. Algumas organizações entraram em contato para financiar novas iniciativas em escolas e comunidades. Aquele momento consolidou algo que já vinha crescendo dentro de mim: a certeza de que lutar contra o racismo seria uma parte essencial da minha vida. Não era apenas sobre o que eu havia vivido, mas sobre todas as pessoas que, como eu, já haviam sido tratadas como menos por causa da cor da pele. Com o tempo, comecei a planejar meu futuro. Decidi que queria estudar direito para trabalhar diretamente na luta por igualdade e justiça. Meu pai, como sempre, foi meu maior incentivador. Você já está mudando o mundo, Lucas. Com as ferramentas certas, você vai transformar ainda mais vidas. E assim, continuei minha jornada, determinado a fazer minha parte para criar um futuro onde ninguém precisasse lutar para ser tratado com dignidade. Sabia que a estrada era longa, mas também sabia que não estava sozinho. Com cada passo, novas vozes se uniam à nossa causa, e juntos estávamos construindo um mundo mais justo. Os anos passaram, mas a chama da luta nunca se apagou. Entrei na faculdade de Direito, como havia planejado, e cada aula parecia uma nova peça do quebra-cabeça que eu precisava montar para continuar minha jornada. Os professores notaram rapidamente minha paixão por justiça social, e muitos deles me incentivaram a usar o conhecimento que estava adquirindo para fortalecer ainda mais o movimento. Durante o primeiro ano na faculdade, formei um grupo de estudos chamado Justiça para Todos, que reunia estudantes de diversas áreas: direito, sociologia, psicologia e até comunicação. A ideia era discutir não apenas as questões legais em torno do racismo, mas também seus impactos sociais e psicológicos. O grupo cresceu rapidamente e juntos começamos a organizar eventos, palestras e até campanhas de conscientização que iam além dos muros da universidade. Um desses eventos foi particularmente marcante. Conseguimos trazer líderes comunitários, políticos e até membros da polícia para uma mesa redonda. Foi um encontro tenso, mas necessário. Durante o debate, um dos oficiais presentes, visivelmente desconfortável, finalmente admitiu: sabemos que há um problema sistêmico. Precisamos mudar a forma como abordamos as comunidades e reconhecemos nossos preconceitos. Aquele momento representou uma pequena, mas significativa vitória. Não era comum ouvir essa admissão de alguém dentro do sistema. Saímos daquele evento com novas ideias e parcerias que nos ajudariam a continuar a luta por mudanças concretas. Enquanto isso, o canal Vozes que Ecoam alcançava um público ainda maior. Agora,
Tínhamos milhares de seguidores e nossos vídeos eram usados como material em escolas e organizações em várias partes do país. Pessoas de diferentes contextos começaram a nos enviar vídeos com suas próprias histórias, transformando o canal em uma verdadeira rede de empoderamento e resistência. No entanto, as dificuldades persistiam. Recebemos mais ameaças, algumas tão sérias que meu pai precisou usar seus contatos no exército para garantir nossa segurança. Ele nunca demonstrava medo, mas eu sabia que se preocupava. Em uma noite particularmente difícil, enquanto revisávamos juntos um relatório sobre um caso de racismo em uma escola local, ele disse: "Lucas, a luta é árdua. Mas cada passo que você dá é um passo a menos que alguém terá que dar no futuro." Essas palavras ecoaram em minha mente durante anos. Elas me ajudaram a manter o foco, mesmo quando o cansaço ou a frustração ameaçavam tomar conta. No último ano da faculdade, tive a oportunidade de estagiar em uma organização de direitos humanos. Lá, trabalhei em casos de discriminação racial e violência policial, mergulhando fundo nos detalhes de cada processo. Foi um aprendizado intenso e muitas vezes doloroso, mas também uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Após me formar, decidi fundar minha própria organização, chamada Futuro Igualitário. Nossa missão era clara: oferecer assistência legal gratuita para vítimas de racismo, promover a educação sobre igualdade racial e pressionar por políticas públicas que combatessem a discriminação. Meu pai foi um dos primeiros apoiadores, ajudando a conectar a organização com figuras influentes que compartilhavam nossos ideais. Com o tempo, conseguimos casos emblemáticos que ganharam destaque nacional. Um deles envolveu a defesa de uma mulher negra que havia sido injustamente acusada de roubo em uma loja de luxo. Conseguimos provar sua inocência e ainda denunciamos o tratamento discriminatório que ela havia sofrido. A repercussão foi imensa e o caso resultou na criação de um protocolo obrigatório de treinamento antirracista para grandes redes de varejo. Ao olhar para trás, percebo o quanto aquela tarde no parque mudou minha vida. O que começou como um momento de dor e indignação se transformou em uma missão de vida, uma busca incessante por justiça e igualdade. Hoje, vejo que a luta contra o racismo não é apenas minha, é de todos nós. E enquanto houver uma pessoa disposta a levantar a voz, haverá esperança de um futuro melhor. Os anos continuaram a passar, mas minha dedicação à luta pela igualdade só crescia. A organização Futuro Igualitário se tornou um pilar na defesa dos direitos civis, impactando diretamente milhares de vidas. Cada caso que assumíamos, cada palestra que realizávamos e cada política pública que ajudávamos a moldar era um passo na direção de um país mais justo. Mas a luta também trazia desafios pessoais. Eu precisava equilibrar minha vida profissional com minha saúde mental e emocional. Meu pai, que sempre fora minha rocha, percebeu isso antes mesmo de eu dizer uma palavra. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me chamou para conversar. "Lucas, a carga que você carrega é pesada. Sei que você sente que precisa salvar o mundo, mas lembre-se de que essa luta é coletiva. Não precisa fazer tudo sozinho." Suas palavras ficaram comigo. Comecei a delegar mais responsabilidades dentro da organização e a confiar plenamente em minha equipe. Isso me deu espaço para respirar, refletir e até mesmo dedicar mais tempo a projetos pessoais que me ajudavam a recarregar as energias. Foi nesse período que recebi um convite inesperado: a chance de escrever um livro. Uma editora renomada queria que eu contasse minha história e a jornada que começou naquele parque. O projeto me empolgou e, ao mesmo tempo, me assustou. Reviver tudo aquilo não seria fácil, mas eu sabia que era importante. Passei meses escrevendo, relembrando os detalhes de cada momento marcante. Contei não apenas minha história,
mas também as de outras pessoas que conheci ao longo do caminho, histórias de resistência, coragem e superação. O livro, intitulado Além do Silêncio, foi lançado no ano seguinte e rapidamente se tornou um best-seller. Ele foi adotado por escolas, universidades e organizações como material de estudo e inspiração. Com o sucesso do livro, novas portas se abriram. Fui convidado a participar de conferências internacionais, onde pude compartilhar nossa luta com pessoas de diferentes partes do mundo. Em uma dessas conferências, em Genebra, conheci ativistas que enfrentavam lutas semelhantes em seus países. Foi uma troca enriquecedora e, ao mesmo tempo, uma lembrança de que o racismo e a desigualdade são problemas globais. Enquanto isso, no Brasil, os frutos do trabalho coletivo começaram a florescer. A parceria com escolas resultou na inclusão obrigatória de temas como igualdade racial e direitos civis no currículo escolar. Municípios adotaram protocolos mais rigorosos para evitar abordagens policiais discriminatórias e empresas começaram a implementar políticas de diversidade e inclusão de forma séria e estruturada. O mais incrível foi perceber que o impacto ia além das políticas. Pessoas comuns estavam mudando suas atitudes, desconstruindo preconceitos e se tornando agentes de transformação em suas comunidades. Ver isso me enchia de esperança e me lembrava que cada pequena vitória fazia a diferença. Anos depois, enquanto caminhava novamente pelo parque onde tudo começou, fui abordado por um jovem. Ele parecia nervoso, mas determinado, e segurava um livro em mãos. Era uma cópia de Além do Silêncio. Lucas, eu só queria te agradecer. Sua história me inspirou a lutar também. Estou estudando para ser advogado e um dia espero poder trabalhar ao seu lado. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Foi um lembrete de que o ciclo de transformação nunca termina. Minha luta havia inspirado outras e essas novas vozes agora ecoavam mais alto do que nunca. Ao voltar para casa naquela noite, sentei ao lado do meu pai, já aposentado, mas ainda tão firme e sábio quanto sempre foi. Ele colocou a mão em meu ombro e sorriu. Você fez mais do que eu poderia imaginar, filho, mas o mais importante é que você ensinou outros a fazerem o mesmo. Eu sabia que a luta contra o racismo ainda era longa, mas também sabia que não estava sozinho. Cada pessoa que se juntava à causa, cada história que era contada e cada mudança que acontecia era um passo para um futuro onde a cor da pele não determinaria o valor de ninguém. E enquanto houvesse injustiça, minha voz, junto com tantas outras, continuaria a ecoar. Com o passar dos anos, a luta pela igualdade racial no Brasil se tornava cada vez mais ampla e organizada. A Futuro Igualitário cresceu, abrindo filiais em várias cidades do país. Jovens líderes emergiram, trazendo novas ideias e energias para o movimento. Era revigorante ver que a luta que começara de maneira tão pessoal, agora era compartilhada por milhares de pessoas. Minha vida também mudou de maneiras inesperadas. Aos 35 anos, fui convidado a me candidatar a um cargo político. A ideia era assustadora no início, mas muitos acreditavam que era o próximo passo natural. Você já é uma voz forte para a comunidade, disseram. Imagine o que poderia fazer com mais poder de decisão. Depois de muita reflexão, aceitei o desafio. Minha campanha foi baseada em princípios claros: justiça, igualdade e oportunidades para todos. Foi uma batalha difícil, enfrentando adversários poderosos e uma série de ataques pessoais. Mas o apoio da comunidade foi esmagador. As pessoas queriam mudança e eu era visto como alguém capaz de representá-las. Quando fui eleito deputado federal, senti uma mistura de alegria e responsabilidade. Meu pai estava ao meu lado no dia da posse, orgulhoso como nunca. Lembre-se de onde você veio, Lucas, ele disse. E nunca deixe que o poder tire de você o que te trouxe até aqui. No Congresso comecei a trabalhar imediatamente. Propus projetos de lei,
para fortalecer as políticas de inclusão racial, combater a violência policial e ampliar o acesso à educação em comunidades marginalizadas. Cada vitória legislativa era celebrada, mas eu sabia que o caminho ainda era longo. Um dos momentos mais marcantes da minha carreira política foi a aprovação da Lei de Respeito à Igualdade Racial e Abordagem Policial Justa. Essa lei, fruto de anos de trabalho e mobilização, estabelecia regras claras para abordagens policiais, com treinamento obrigatório para identificar e evitar práticas discriminatórias. Também criava um sistema de monitoramento para garantir que as forças de segurança fossem responsabilizadas por abusos. No dia da assinatura da lei, enquanto assistia ao presidente sancioná-la, pensei no adolescente que fui, parado naquele parque, mãos na cabeça e medo nos olhos. Era difícil acreditar que aquele momento de dor havia se transformado em algo tão significativo. Minha vida pessoal também floresceu. Casei-me com Ana, uma socióloga que conheci durante uma conferência internacional. Juntos, compartilhávamos a paixão por justiça social e trabalhávamos em projetos comunitários. Tivemos 2 filhos, e eu fazia questão de ensinar a eles, desde cedo, a importância de lutar pelo que é certo. Certa noite, enquanto colocava meu filho mais velho para dormir, ele me perguntou: "Papai, por que você luta tanto?" Olhei para ele e sorri. "Porque quero que você e sua irmã cresçam em um mundo onde ninguém seja julgado pela cor da pele. Quero que vocês tenham as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa." Os anos seguintes foram marcados por desafios e conquistas. Viajei para diferentes partes do mundo, aprendendo com outros movimentos e compartilhando as vitórias e as lutas do Brasil. A cada passo, sentia que a luta pela igualdade não era apenas uma batalha nacional, mas global. Quando completei 50 anos, fui homenageado em um evento que reunia líderes comunitários, políticos e ativistas. Durante o discurso, olhei para a multidão e disse: "O que começamos anos atrás era apenas uma faísca. Hoje somos um fogo que não pode ser apagado. E enquanto houver uma pessoa disposta a lutar, a justiça continuará a ser um objetivo ao nosso alcance." Ao final daquela noite, enquanto caminhava para casa, pensei no meu pai, agora mais velho, mas ainda cheio de sabedoria. Ele sempre dizia que o mais importante na vida era deixar um legado. E naquele momento, soube que juntos havíamos feito exatamente isso. Os anos passaram e o impacto do trabalho que começamos foi se consolidando. A Futuro Igualitário se tornou referência nacional, influenciando políticas públicas e transformando vidas em todo o Brasil. As mudanças que parecíamos apenas sonhar no início, agora eram realidade. A Lei de Respeito à Igualdade Racial e Abordagem Policial Justa ganhou força e foi implementada em todo o país, resultando em uma drástica redução nos casos de abuso de autoridade e discriminação. As escolas adotaram currículos inclusivos, onde crianças aprendiam sobre a importância da igualdade desde cedo. Empresas começaram a criar ambientes mais diversos e inclusivos, gerando oportunidades para pessoas que antes eram marginalizadas. Minha vida pessoal floresceu tanto quanto minha carreira. Meus filhos, Lucas Júnior e Sofia, cresceram em um lar cheio de amor, consciência e esperança. Eles se tornaram jovens determinados e dedicados, cada um à sua maneira, a continuar o legado que começamos. Lucas Júnior decidiu seguir meus passos, estudando direito para trabalhar com direitos humanos, enquanto Sofia encontrou sua paixão na música, compondo canções que promoviam mensagens de união e respeito. Em um dia ensolarado, recebi a notícia de que seria homenageado em um evento internacional em Genebra, o mesmo lugar onde anos antes havia participado de uma conferência como jovem ativista. Desta vez, seria reconhecido pelo trabalho ao longo da vida na promoção da igualdade.
Meu pai, já com a saúde fragilizada, insistiu em estar presente. Na cerimônia, subi ao palco com os olhos marejados. O auditório estava lotado de pessoas que compartilhavam a mesma luta, o mesmo sonho. Olhei para o público e para minha família na primeira fileira e comecei a falar. Essa jornada não foi apenas minha. Foi de todos que acreditaram que um mundo mais justo é possível. Foi de cada pessoa que levantou a voz, que enfrentou o medo, que estendeu a mão. Hoje, podemos celebrar o quanto avançamos, mas também lembrar que essa luta nunca é individual. É coletiva, é de todos nós. Aplausos ecoaram pelo salão, e eu percebi que aquela jornada, que começara com dor e indignação, havia se transformado em esperança e transformação. De volta ao Brasil, decidi que era hora de desacelerar. Passei a dedicar mais tempo à minha família e aos projetos comunitários locais. Ainda participava de eventos e ajudava na organização, mas fazia questão de aproveitar os pequenos momentos da vida, os jantares em família, as tardes com meus filhos, os passeios pelo parque que agora era um símbolo de mudança e não mais de medo. Em uma dessas tardes, enquanto caminhava pelo parque, vi um grupo de crianças brincando. Entre elas, havia uma menina negra liderando a turma com um sorriso radiante. Ela me viu e acenou, correndo até mim. Você é o Lucas, não é? Meu pai me falou de você. Ele disse que você ajudou a mudar as coisas. Ajoelhei para ficar na altura dela e sorri. Eu só fiz a minha parte. Agora é com vocês continuarem. Ela sorriu de volta e correu para se juntar aos amigos. Enquanto a observava, senti um calor no peito. O futuro parecia mais brilhante, mais justo, mais cheio de possibilidades. Naquele momento, soube que, apesar de todas as lutas, a felicidade estava no caminho que havíamos trilhado juntos. A luta por igualdade nunca termina, mas agora havia mais mãos segurando a bandeira, mais vozes ecoando pelo mundo. E com isso, senti a certeza de que deixávamos para as próximas gerações um legado de amor, coragem e esperança. Ei, antes de você sair, eu tenho um pedido especial. Se você também acredita que histórias como essa precisam ser compartilhadas, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer essa mensagem. E mais, escreva aqui nos comentários: eu apoio a luta por igualdade, para mostrar que você está junto nessa causa. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai se inspirar com essa história. Juntos podemos fazer a diferença. Conto com você.